Um dos edifícios mais bonitos e mais imponentes do Recife. Ele fica situado na Dantas Barreto, entre a Guararapes e aquela praça do Palácio do Governo. E o nome dele é Edifício JK. Salvo engano, ele foi construído para ser sede da Sudene. E ele tem, da metade dele para cima, foram construídos apartamentos, porque ia ser um hotel-escola operado pela Sudene, né? O inconveniente desse edifício é que ele não tem garagem embaixo, subterrânea, e o estacionamento para ele é problemático. Mas, se Pernambuco tivesse governador, aquele prédio já estava desapropriado e seria doado à Federação das Indústrias para fazer um SESI, SENAI, SESC, SENAC lá, para lazer do comerciário e do industriário. A exemplo do que existe em São Paulo, na Avenida Paulista, uma senhora edificação que é de lazer do pessoal de comércio e indústria e do pessoal de fora de uma maneira geral, e como tem também na 24 de maio, na parte antiga do comércio de São Paulo. Outra edificação excelente para lazer de pessoal de comércio e indústria. Muito bem. Esse edifício ele foi muito bem projetado e muito bem construído. A construção dele é excelente e o projeto de arquitetura é de primeira. Ele tem um restaurante panorâmico no 20º pavimento, que é uma maravilha. A vista desse restaurante alcança de Boa Viagem a Olinda. Espetacular. Um lugar de lazer, de você ir para lá jantar e sentir bem. E agora com o Porto do Recife, com bem pouco movimento, quase que não tem fuligem na área, né? Porque o movimento hoje em dia portuário é em Suape. Nós, em 1990 ou 91, se não me engano, ganhamos uma concorrência para um retrofit das instalações elétricas e do sanitário do prédio e de arquitetura de uma maneira geral. Sabe? Eu tinha entrado nessa concorrência com uma empresa de um amigo meu que é projetista de ar-condicionado. Mas, na última hora, apareceu no meu escritório um arquiteto dizendo que estava entrando na concorrência também e precisava de uma cópia do meu currículo. O meu currículo era um dos poucos currículos em Pernambuco na época que atendiam às exigências dos editais de concorrência, sabe? Porque geralmente os editais são feitos para favorecer projetistas de fora, sabe? Então exige um acervo técnico grande, mas o meu era grande e possibilitava que a empresa em que eu estivesse fazendo parte concorresse na obra. E por acaso esse arquiteto que chegou lá no escritório na última hora e que eu não atendi bem, porque era uma sexta-feira de tarde, a concorrência ia ser na segunda, se não me engano. Eu não atendi bem porque eu não o conhecia, mas dei uma cópia do currículo para ele só para me livrar dele. Ele ganhou a concorrência, né? O problema desse arquiteto é que ele não militava em arquitetura há muitos anos. A empresa dele entrava em concorrência para obra pública, geralmente para terraplenagem, demolições, etc. Né? Ele não tinha mais o traquejo de arquiteto. O problema todo é que tinha uma máfia de arquitetos lá, da arquitetura do INSS, que tinha por baixo do pano se associado a um arquiteto de fora e entrado na concorrência, dado o preço para fazer o projeto. E queriam mamar esse dinheiro, né, por baixo do pano, talvez até usando o próprio horário do INSS. Porque eu flagrei lá na arquitetura gente fazendo serviço próprio, particular, usando o equipamento e material do INSS e fazendo até plotagem no plota do INSS. Então, isso aí contrariou um pouco o pessoal. E o fato desse arquiteto não ser mais militante de arquitetura, a qualidade do material que ele estava querendo ele desenhar e apresentar era de terceira categoria. Um dia ele fez um croquis no verso de uma planta, riscado a caneta, e ia mostrar aquilo para o INSS. Eu disse, rapaz, peraí, fulano, um momento, rapaz, como é que você vai apresentar uma porcaria dessa? Que aí, rapaz? É uma porcaria, rapaz, isso é uma merda. Me dê como desenhar esse negócio para dar uma apresentação de arquitetura. Isso aí tá uma bosta. Isso é trabalho para porco. Eu disse logo assim, porque eu me arretei. Eu não podia aceitar uma coisa daquela, né? A gente já estava com intimidade, né? Muito bem. O prédio, ele era muito bem projetado, mas que, para as normas atuais, tinham que ser feitas algumas alterações, porque tinham se passado quase 50 anos desde o projeto e a construção do prédio, né? As normas mudaram.
Uma das exigências era que um prédio daquele porte e com aquela quantidade de pavimento tinha que ter um heliponto na cobertura. O heliponto é um local onde o helicóptero pousa para descer alguma pessoa, subir alguma pessoa e decola. Um heliporto é uma espécie de aeroporto. Ele tem sala de espera, tem restaurante, tem área de combustíveis, ele tem uma área de manutenção, então ele tem toda uma infraestrutura para atender o helicóptero. E tem um pátio para estacionamento de helicópteros, né? Isso é um heliporto. Heliponto não, é um lugar num hospital ou num prédio alto que o helicóptero chega, pega uma pessoa e vai embora. Ou desce, descarrega uma pessoa e vai embora. Só que para as características do helicóptero que iria pousar ali naquele heliponto, a FAB exigia uma estrutura com capacidade de absorver 250 toneladas, que segundo as normas da FAB, era o peso dinâmico do helicóptero descendo. Né? E estava lá em cima, numa manhã, um calculista, o Engenheiro Civil que ia fazer a reforma e o dono da empresa de projeto discutindo o reforço que ia ser feito na estrutura do prédio, né? Para aguentar essas 250 toneladas adicionais. E eu estava lá até de gaiato, porque essa parte aí não era da minha alçada, né? Mas eu olhei o reservatório superior, ele tinha 400 metros cúbicos, né? E inicialmente o prédio tinha sido projetado para ter, da metade para cima, um hotel-escola da Sudene. E esse hotel-escola da Sudene não seguiu adiante. E depois que o prédio foi passado para o INSS ocupou essas salas com os procuradores dela, né? Esses apartamentos do hotel viraram sala de procuradores. Então a utilização do hotel mudou. Como a utilização mudou, a reservação de água diminuiu bastante, né? Então quando eu fiz os cálculos lá para a utilização comercial do prédio, eu não precisava de 400 metros cúbicos em cima. Contando o que já tinha embaixo com o que eu precisava em cima, sobravam 300 metros cúbicos que a gente podia descartar, né? Então e o pessoal lá discutindo, aí eu falando assim, embaixo, o pessoal em cima do reservatório discutindo lá as coisas, né? Eu fazia, pessoal, eu já resolvi o problema de vocês. E o pessoal lá, peraí, para de brincadeira. E eles continuaram lá e eu, pessoal, o problema de vocês já está resolvido. Fernando, peraí, rapaz, a gente está fazendo coisa séria aqui, aguarda um momento. Aí eu vi que ninguém ia prestar atenção. Pessoal, vocês podem parar um pouquinho aí? Aí parou todo mundo. Eu já resolvi o problema de vocês. Vocês precisam de 250 toneladas aí, é? Eu disponho aqui para dar para vocês 300 toneladas, tá bom? Como é que pode? Aí eu disse, olha, a capacidade atual do reservatório é 400 metros cúbicos e, na realidade, para a utilização comercial, só precisa de 100 metros cúbicos. Então, a gente pode descartar 300 metros cúbicos de água daqui de cima. 300 metros cúbicos de água significa 300 toneladas. Está resolvido o problema de vocês. Ô, comédia!